É uma bênção podermos celebrar o nascimento de Jesus, a graça de Jesus, a luz de Deus que veio sobre as trevas do mundo para dissipá-la e trazer salvação, achar e salvar a ovelha perdida. Então, nesta semana de celebração, semana natalina, semana de ação de graças, o Réveillon se aproxima, um novo ano, novo ciclo, uma nova etapa. Eu quero nesta noite de sexta-feira lhe saudar, lhe cumprimentar, louvar a Deus pela tua vida e declarar toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Que tenhamos esta última semana, esses últimos dias de 2025, inspirados por Deus, movidos pela fé, alimentados pela robusta, poderosa palavra de Deus, e assim, com a cabeça erguida, os músculos fortes, as pernas espirituais ajustadas e fortalecidas, os passos sincronizados com a palavra de Deus, podemos trilhar, vislumbrar essa nova trilha e adentrá-la de 2026, com alegria, em perfeita vitória, diante dos desafios que nos esperam, das oportunidades que estão adiante de nós. Vamos com fé e com alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Esta é uma noite maravilhosa, uma noite oportuna de você e eu ligarmos a nossa fé, orarmos a Deus, abençoarmos a vida uns dos outros, estudarmos a Santa Palavra. Vamos mergulhar no último trecho do Salmo 86, um salmo poderoso, tremendo, da vida de Davi. Você já, por favor, compartilhe a live, coloque nos grupos, grupo da família, grupo do trabalho, dos irmãos, dos amigos. Compartilhe também no Facebook. Se você está pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo, compartilhe, por favor. Nosso canal do YouTube, deixa eu ver se já estamos. Nosso irmão Eliardo está se preparando, voltando do trabalho. Já estamos, louvado seja Deus. Irmão Eliardo já está lá no nosso canal agora, @Comissão Online. Saúdo aqui os irmãos com a graça e a paz. Deixa eu dar aqui a minha saudação, graça e paz em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, amados irmãos. Tem um ditado que diz que quem sabe faz ao vivo. Eu estou aprendendo, mas a gente vai seguindo. Louvado seja Deus. Pois bem, família querida e amada, vamos já orar a Deus pela nossa lista de oração, a nossa companheira diária, a nossa lista com os nomes, nossos irmãos em Cristo Jesus. Escreva no nosso chat seus pedidos de oração e vamos juntos ligar na terra o que terá sido ligado nos céus, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda sexta-feira nós temos um novo desafio de estudar a palavra de Deus. Temos feito isso de forma programática, estudada, com afinco, normalmente nesses últimos 2 meses, acredito, 1 mês e tanto, no livro de Salmos. Nós estamos percorrendo o Saltério, para podermos mergulhar nessas águas que misturam, vamos dizer assim, oração e louvor, porque saltério, você sabe, é louvor. Então, o livro de Salmos são letras de corinhos, são louvores, uma linguagem poética, uma linguagem de adoração, mas no meio desses louvores, desse saltério, nós temos ali orações. Então, são orações cantadas. Então, não há ferramenta mais poderosa do que estudar a oração cantando a Deus na palavra sagrada. A Deus todo louvor e a Deus toda glória. Já cumprimento os irmãos que estão conosco chegando. Pastora Deise Lúcia Nogueira de Almeida,
Deus esteja colocando um abracinho no coração, nosso beijo, nosso carinho. Irmão Jorge de Souza Andrade, louvado seja Deus. Irmã Sueli, estamos com saudade dos amados irmãos que estão aí longe da gente. Opa, já há muito tempo longe da gente. Nós estamos com saudade dos amados irmãos. Nosso beijo, nosso carinho. Não consigo visualizar mais pessoas, sei que tem um número ali aumentando, mas aqui eu só consigo visualizar quem já comentou. Mas, bom, quem estiver chegando, seja muito bem-vindo, sinta-se em paz, em família. Domingo teremos um culto maravilhoso, em nome de Jesus. Sem mais delongas, caminhando, vamos para a palavra de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de Salmo 86. Vamos lá, amados. Salmo 86. Louvado seja Deus. Versículos 14 a 17. Vamos falar sobre o refúgio inabalável. Nós precisamos de um refúgio porque está acontecendo alguma coisa. O que está acontecendo? Oposição de inimigos que desprezam a Deus. Encontrando refúgio, vindicação e consolo no caráter inabalável de Deus, quando cercados pela adversidade. O tema de hoje, irmãos, é de precisar apertar os cintos, que nós vamos decolar. É maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Então, Salmo 84, versículo 14, vamos à bendita palavra do Senhor, até o 17. Diz assim, na oração de Davi: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, ó Pai, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Que palavra, que oração, que coisa maravilhosa. Vamos pedir graça a Deus, amados. Sempre, ao estudar a palavra, precisamos pedir graça a Deus. Na linguagem de Paulo, ele pediu a Deus pelos Efésios que eles tivessem olhos iluminados para compreender a herança e a esperança. Em outras palavras, a palavra do pastor Anderson aqui, baseado na palavra de Deus, precisamos pedir graça para compreendermos a luz da palavra. Então vamos pedir em nome de Jesus. Senhor amado, Deus eterno e bendito, é com muita alegria e expectativa grandiosa, Pai, que nós nos aproximamos do Teu trono para estudar a Tua palavra em oração, em louvor, em adoração, e pedir-te graça nesta noite, Deus. Graça para compreender o chamado, graça para compreender a profundidade do texto, graça para compreender a Tua voz e podermos então, ó Deus, responder a esta voz, responder este chamado, a Tua palavra, conforme o Teu querer. Então, Senhor, fala ao coração dos Teus filhos, fala ao coração das Tuas ovelhinhas. Ó Deus, que não seja a minha voz, mas a Tua, a chegar às profundezas dos corações, nos recônditos da alma, alumiando, fascinando, trazendo esperança, consolação, força, como Davi de ti
recebeu nesta oração. Ah, Senhor, é o sinal que nós pedimos. Em nome de Jesus e a família amada, povo santo de Deus, povo mais feliz desta terra, diga amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, ovelhinhas amadas, santos e preciosos de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Este salmo que temos visto agora pela terceira semana, 86 de Davi, nos mostra o que é uma realidade na vida de todo ser humano e não é diferente na vida de todo cristão. Nos mostra na vida de Davi o dia da angústia. Seria inclusive um bom tema para a mensagem, o dia da angústia. Havia tramas internamente, pessoas de dentro do reino querendo trincar o reino, querendo gerar divisões, problemas, enfraquecer o reinado. Assim como toda organização, todo projeto, sempre existem as maçãs podres, o pouquinho de fermento que tenta levedar a massa. Quando se intenta projetos, se levantam para fazer coisas, pessoas vão se levantar contra. Você se lembra de Neemias quando tentou reconstruir as portas e muros de Jerusalém? Se levantaram duas maçãs podres chamadas Sanbalat e Tobias, tentando lá gerar divisão, enfraquecer e terminar com o projeto. Quando Daniel se colocou a orar 3 vezes ao dia, indo contra as decisões arbitrárias seculares, foram lá falar para o rei, olha, o cara está te desobedecendo, vão matar ele. Sempre houveram, sempre haverão essas pessoas energizadas pelo mal, essas pessoas energizadas por sentimentos maliciosos, seja inveja, seja orgulho, seja soberba, seja uma carne de pescoço mesmo, carniça dos infernos, querendo destruir a vida e a felicidade e os projetos de outras pessoas. Então, na palavra de Pedro, não estranhe o fogo ardente que arde no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, assim foi com Davi, assim é conosco, que tomamos a nossa cruz para seguir Jesus. Então, o Salmo está mostrando o dia da angústia com esses temores e terrores por dentro, mas também haviam ameaças externas, haviam nações circunvizinhas, a pedra do sapato dos filisteus, que eram os filisteus, ou então os amalequitas, os amonitas, os heveus, os jebuseus, os girgazeus e os tantos veus, e tantos inimigos que se levantavam e se levantaram contra a nação de Israel. E Davi estava aqui, certamente, desenvolvendo um dos maiores reinados que Israel observou, testemunhou, um dos grandes projetos de reinado, avançando a hegemonia, avançando o reino, avançando em todos os termos de assistência, direitos, enfim, o povo sendo feliz e abençoado. Porque diz a palavra que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo tem imposto caro e o pobre sofre, os ricos são penalizados, e você sabe como é que que acontece. Então, amados, havia muitos perigos, haviam muitos inimigos. Era o dia da angústia, era o que Davi estava enfrentando. Queriam a sua ruína, queriam a sua queda.
Então veja, ovelha amada, me dirijo agora a todos que, especialmente aos fiéis, que poderá ser que alguém esteja passando ventos e problemas e diga: pastor, eu estou plantando o que eu colhi. Eu sei que eu fiz errado. Eu sei os caminhos errados que eu me coloquei. Ok, está colhendo, em nome de Jesus haverá misericórdia, porque houve arrependimento. Agora, especialmente os fiéis, aqueles que têm se colocado nas mãos do Senhor, aqueles que têm sido fiéis a Deus, fiéis ao reino, e estão enfrentando problemas, estão enfrentando esses dias de angústia. Note que o rei, um homem de grande estatura e envergadura, política, social, econômica, um homem segundo o coração de Deus, de igual envergadura em termos espirituais, servo do Senhor, ovelha de Deus, não era imune às provações e às oposições. Não era imune. Não estava numa redoma de vidro, de ouro, sei lá, protegido. Não estava. Ele enfrentou, ele foi desafiado, ele foi combatido, ele enfrentou grandes vicissitudes, agruras, problemas. Então, veremos nesse salmo, na terceira parte deste salmo, no dia de hoje, a realidade crua, nua e crua, dos adversários. Veremos a malícia deles, a arrogância deles, como tramam mal, como urdem engano contra o povo de Deus, mas também a inabalável confiança deste servo de Deus Davi no Deus incomparável. E quando nós entramos numa batalha, quando nós entramos numa luta, amados irmãos, nós não podemos entrar com o espírito de derrota, nós não podemos entrar com o espírito de amedrontamento, com o espírito de pequenez. Note, nós precisamos saber a extensão real do problema que nos cerca. Nós não podemos ficar tapando o sol com a peneira. Nós não podemos ficar enganando as pessoas, sempre com uma palavra triunfalista que nega o problema. Não podemos fazer isso. Precisamos alertar as pessoas, alertar o mal. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando alguém para devorar, resistir-lhes firme na fé. Mas nós não podemos entrar nesse ringue, nessa batalha, amedrontados, intimidados, sentindo-se com menos-valia, pequenados. Precisamos entrar nessa batalha sabedores do Deus a quem nós servimos. Ora, pois. Precisamos sim, amado. Eu posso falar ora, pois, porque eu sou português também. Então, ora, pois. Nós precisamos saber, amados irmãos. Claro! Vou puxar meu sotaque português aqui. Já comi tanto bolinho de bacalhau que o espírito português está voltando. Então, nós precisamos, amados, saber quem está conosco, o Deus a quem nós servimos, o Deus incomparável que nós servimos. Davi sabia muito bem disso. Davi sabia em quem ele acreditava. Davi, amado, era um homem absolutamente destemido, se lançava na mão de Deus. Jamais levantou a mão contra o ungido do Senhor. E olha que ele teve oportunidade tantas vezes. Uma delas chegou, estava escondido na caverna, Saul foi lá aliviar o ventre, se você me entende bem, que ele foi lá fazer. E aí Davi chegou lá por trás com uma faquinha, cortou a ponta do manto dele e depois entregou para ele. Está aqui, ó, Saul. Se eu quisesse, filho meu, se eu quisesse. Mas ele jamais levantou a mão contra o ungido do Senhor. Jamais. Então, ovelhinha amada, eu pergunto para você que está ouvindo esta palavra hoje, eu pergunto para você nesta noite, família que está aí reunida, você que está ouvindo ao vivo ou a gravação, está no nosso canal navegando pelas nossas mensagens, quem é que ao longo da sua vida nunca se sentiu cercado
Nunca se sentiu como numa sinuca de bico? Quem é que ao longo da sua vida, da sua jornada, nunca enfrentou oposições, injustiças? Quem é aquele que poderia dizer que nunca enfrentou ou sofreu palavras maldosas, palavras maliciosas, ou até mesmo atitudes de pessoas que visavam te derrubar, visavam a tua queda, visavam a tua vergonha, visavam tirar o teu time de campo? Quem de nós nunca enfrentou situações como essas? Vivemos num mundo onde a arrogância muitas vezes parece triunfar e a maldade se manifesta de formas variadas. E nesse mundo difícil, nesse mundo atroz, nesse mundo de muitos algozes, não é difícil, por vezes, nos sentirmos angustiados ou até mesmo desamparados, humanamente falando. Mas a palavra diz que em tudo somos perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então precisamos ficar com a palavra de Deus. Agora, isso não impede do sentimento humano bater. Isso não impede. A palavra diz, não andeis ansiosos. Mas Pedro diz, lançai sobre ele a vossa ansiedade. Ou seja, não impede a ansiedade de chegar. A ansiedade pode chegar, o sentimento às vezes pode vir, a luta pode chegar, a sensação pode vir, mas no meio disso tudo, amado, você precisa andar pela fé e não por sentimentos. Andar pela fé e não pelas vistas. É pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, em meio a toda a angústia que Davi estava vivendo, este homem de Deus, biblicamente inspirado para estar aqui o texto, reluz esperança para nós em uma forma estratégica, divinamente falando, espiritualmente falando. Por quê? Porque na sua oração, Davi não apenas descreve o seu dia mau, não apenas descreve os seus inimigos, ou seja, não apenas põe para fora na oração, ele não permite ficar com nó na garganta, não permite ficar engolindo sapo para estourar um pâncreas, o fígado, colesterol lá para cima, hipertensão. Ele não permite, ele põe isto tudo para fora em oração, ele fala, mas não apenas isso, ele poderosamente fala a Deus sobre o caráter de Deus. Ele ora a Deus falando sobre o caráter de Deus. E quando ele ora a Deus falando sobre o caráter de Deus, é ele, Davi, que encontra nesse diálogo, é ele que encontra refúgio. Porque quando ele começa a falar, Deus, tu és compassivo, Deus, tu és misericordioso, Deus, tu és poderoso, Deus, tu és longânimo, a mente e o coração dele vão sendo trabalhados para ele lembrar o Deus que ele tem, o refúgio que ele tem, que Deus não é homem, não é filho do homem para prometer e não cumprir. Deus não é mentiroso, Deus não é agiota para emprestar e depois ficar cobrando isso com juros e vai lançar machado raiz. Não, amado, Deus é bom, Deus é amigo, Deus é pai, Deus é poderoso, Deus é transformador, Deus é tremendo. Esse é o Deus compassivo a quem Davi está orando. Então ele encontra refúgio nisso. Davi mergulha em oração, onde ele sabe que ele pode encontrar refúgio, ele pode encontrar vindicação, a aplicação de um direito, a aplicação daquilo que Deus tem sobre a vida dele. Ele encontra vindicação, ele encontra consolação na imutável natureza de Deus. Amado, Deus não é uma pessoa volúvel, desculpa
expressão, mas para entender, sabe, Deus não é uma pessoa em tensão pré-menstrual, e, sabe, os hormônios estão, sabe, sei lá como, e a pessoa acorda querendo arrancar os cabelos. Deus não é assim, mas Deus é um ser onipotente. Deus é um ser poderoso, sólido, assentado, ontem, hoje e amanhã, Ele é o mesmo. Esse é o Deus, é quem nós servimos. Então, Davi encontra consolação neste Deus maravilhoso, mesmo quando ele estava rodeado de adversidades. Mas do mundo que nós vivemos hoje, são adversidades para todos os lados. Se a pessoa para um pouco para tentar respirar determinados contextos profissionais, ela é engolida. Ela precisa estar sempre entregando metas, sempre entregando resultados, sempre entregando projetos, sempre com uma atitude pragmática, proativa, sempre fazendo e realizando. Muitas vezes é o que o mercado está exigindo, você sabe, constantes atualizações, viagens, estudos, simpósios, mestrado, pós, e trabalho, e projeto, e ação social, e vai fazer. Você sabe, amado, o mundo, nós estamos numa constante, pegada constante, e são desafios que nos cercam, são ventos muitas vezes que sopram, são metas altas que precisam ser alcançadas para que determinados sonhos possam acontecer. Então, e ainda tem, você lembra que no meio disso tudo, isso é a parte boa, vamos dizer, e no meio disso tudo tem lá as maçãzinhas podres, o Sambalá, o Tobias, os caras fermentos, as pessoas que querem te derrubar, te invejando, falando mal de você, ri na frente, mas apunhala pelas costas. É isso que acontece no mundo de hoje. Então, diante de toda hostilidade violenta, diante da arrogância dos inimigos que desprezam a Deus, é o que Davi está falando na oração, nós, crentes, podemos e encontramos refúgio no caráter de Deus, encontramos vindicação nas promessas de Deus, encontramos consolação na inabalável compaixão de Deus, no poder e na fidelidade do Altíssimo. Esse é o caráter de Deus. Não entre no ringue sem saber o Deus que você serve. Não entre no octógono sem saber o Deus a quem você está crendo, servindo. Não entre numa batalha, amado, sem colocar a tua vida diante de Deus, em oração, em meditação na palavra. Das palavras de Paulo, tomai toda a armadura de Deus, revista-se da armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. É o que Paulo ensinou. Só que as pessoas têm Bíblia para deixar a Bíblia aberta. Amado, a Bíblia aberta sem estar lendo é religiosidade, é coisa de pessoa que não tem uma vida profunda com Deus, conhece Deus só, sabe, longe de ouvir, mas não vive a palavra, não vive as coisas de Deus. Pega a Bíblia e deixa lá aberta no Salmo 23, vai fazer o quê? A Bíblia aberta no Salmo 23, vai fazer nada. O Salmo 23 tem que estar no teu coração. Abra a Bíblia quando for meditar, abra a Bíblia quando for ler, abra a Bíblia quando for mergulhar na palavra, quando for ter verdadeiramente uma vida de oração. Isso é honestidade, isso é caráter profundo e libado, isso é uma vida com Deus, é isso que Deus quer de nós, uma vida aprofundada com o Senhor, e é isso que Davi estava buscando e empreendendo na sua vida espiritual. Então, amados, a realidade que Davi viveu e que nós vivemos nos afronta. Existem muitos oponentes. Veja o versículo 14. E nós precisamos entrar
nesse ringue sabedores das armas que nós temos e do Deus a quem servimos, em primeiro lugar. Salmo 86, versículo 14, diz assim: ó Deus, olha aí, olha os soberbos aí, olha os problemas aí. Os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram. Olha o que Davi está dizendo. Amado, Davi, na oração que ele faz a Deus, ele não passa lá como é que é o nome daquelas maquiagens lá sei lá, a maquiagem da Forever. Ele não vai lá para pegar uma maquiagem, para fazer uma maquiagem e parecer bonitinho. Ele não maquia as questões. Ele abre o coração para Deus. Ele fala para Deus a verdade da situação. Ele clama a Deus de forma honesta, falando a Deus sobre aqueles que não o levam a sério. Ele está dizendo: Deus, tem um monte de gente aqui que não te leva a sério. São inimigos da tua cruz, são inimigos da tua obra, são inimigos do teu reino. São pessoas que se levantaram contra mim, contra o teu reino, querem destruir-me, querem acabar com os teus planos, Pai. Pessoas que não te levam a sério. Então, falar isso, amado, nos choca pensar que existem pessoas que não levam Deus a sério. Existem pessoas que tratam que Deus seja uma ilusão, o ópio da sociedade, seja uma caricatura, uma pintura para levar algum tipo de esperança para os pobres e fracos. Gente que não leva Deus a sério. Então, quantas vezes o orgulho humano se ergue contra a justiça, se ergueu e se ergue contra a verdadeira justiça? Quantas pessoas que não levam Deus a sério usurpam as suas funções porque tem uma caneta investida de poder e perseguem pessoas, praticam injustiça e prendem inocentes? Quantas pessoas orgulhosas, movidas por Satanás, se levantam contra a verdadeira justiça? A violência, seja ela física, verbal, emocional, que também tenta roubar a nossa paz e muitas vezes roubar até a nossa vida mesmo, de diferentes aspectos. Você sai hoje para a rua numa cidade grande, voltar ileso para casa é uma bênção. Então esse é o contexto que nós vivemos. Agora, a marca mais perigosa de um adversário, ovelhinha amada, saiba disso, a característica mais perigosa de um adversário é quando esse adversário não tem temor nenhum a Deus. Quando ele não leva Deus a sério, ele não tem temor do Senhor. Ele age sem qualquer restrição moral, ele age sem qualquer restrição espiritual. Como disse o filósofo, se Deus não existe, então eu posso fazer tudo. Se Deus não existe, eu posso fazer tudo. Por quê? Porque o nosso sentimento de moralidade, nosso sentimento de limites, saber que tem limites, isso vem de onde? Isso vem de Deus. Sabendo que Deus está vendo tudo. Agora, se a pessoa acha que Deus não existe, se ela não leva Deus a sério, essa pessoa não tem nenhum tipo de restrição moral, não tem nenhum tipo de restrição espiritual. Então Davi se via cercado por esse bando de gente violenta, por essas forças implacáveis, amorais e até imorais, que vinham contra ele para acabar com o seu reinado, acabar com a sua vida. Então ele se viu no dia da angústia, e ele não maquia, ele rasga o coração, ele fala a verdade para Deus. Ele fala para Deus o que está acontecendo. Então, irmãos amados, em nossos dias, as lutas podem ser um pouco diferentes do que Davi estava enfrentando ali, espada para cortar a cabeça, enfim. Hoje nós temos muitas lutas
diferentes no nosso dia a dia, é inveja, é gente querendo acabar com o teu casamento, com a tua família, é gente querendo acabar com os teus negócios, é gente querendo puxar o teu tapete no trabalho, falando mal de você, fazendo a tua caveira, rotulando você por trás, jogando pessoas contra você, gerando intrigas dentro da tua família, pessoas que passam a perna, roubam, caluniam, urdem, engano e mentira. Então, amados, nós enfrentamos vários tipos de problemas, ainda que diferentes um pouco do tempo de Davi, mas a sensação de sermos alvos de uma oposição que despreza os valores de Deus é a mesma que Davi enfrentava. São pessoas e oposições que desprezam os valores de Deus. Já vi na internet gente que pega a Bíblia e fala assim, isso aqui é um livro de fada, conto de fada, e tem gente que acredita nisso. Já vi gente que usou a Bíblia como se fosse bola de futebol para chutar a Bíblia. Entende, irmãos? Já vi gente que foi dentro de um culto para dar beijos na boca na hora do culto. Você sabe, desrespeitando o espaço sagrado de culto, as leis internas de culto que trazem regimento para todas as pessoas que entram no santuário. Então são diversas afrontas. Era o que Davi estava enfrentando, amada ovelhinha. Mas ele encontra o refúgio inabalável nos atributos de Deus. Veja lá, Davi então fala a verdade, fala o que está acontecendo, mostra para Deus a verdade. Senhor, é isso, assim, 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 o negócio é esse, Deus, o negócio está difícil, está com problemas, assim, 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 estamos sem dinheiro, precisamos de um milagre, precisamos de um aporte financeiro considerável para poder realizar todos os nossos trabalhos, são muitos desafios, precisamos levantar equipes para todos os lados, não tem como mandorinha só fazer verão, precisamos de gente na TI, gente na entrada da recepção, precisamos de gente fazendo trabalho de visita, precisamos, Senhor, a realidade é dura, a realidade é difícil, temos limitações por todos os lados. Senhor, só milagre. Essa é a nossa realidade. Aonde ele foi e falou a realidade. Mas ele não parou aí. Versículo 15 e 16. Diz a palavra, mas tu, Senhor, és Deus compassivo, cheio de graça, paciente, grande em misericórdia, grande em verdade. Volta-te para mim, compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Então veja, ovelhinha amada, nesses minutos finais, que no auge da sua descrição, da sua angústia, Davi faz uma transição. Ele não se detém na queixa, ele não se detém no problema, mas ele ergue os seus olhos para Deus, ele ergue a sua alma diante de Deus, que é a fonte da sua esperança. Ele refugia-se em Deus, ele refugia-se nos excelentes atributos e compaixão de Deus, graça de Deus, paciência de Deus, misericórdia de Deus, na verdade de Deus, e ele roga a este Deus pela sua própria força, para que pela força de Deus e sua graça, ele seja salvo. Então Davi coloca lá, tipo uma gangorra, uma balança, ele coloca lá os pezinhos do mal, que Senhor, o problema é esse. Agora vamos no outro lado da balança, e começa a colocar misericórdia, compaixão, poder, benevolência, paciência, Deus, a tua força, Deus, a tua graça, Deus, você sabe, e a balança vai fazer assim, porque, amado, porque nada há que se compara a Deus. Então, quando você entrar no ringue da batalha, da oração, você tem dois lados da balança, tem as duas balancinhas lá, coloca lá na balancinha, tudo quanto é problema, fala mesmo, fala, rasga o coração. Você não fez curso de maquiagem
espiritual, você pode ser até maquiador profissional. Se algum maquiador profissional estiver me ouvindo, parabéns, mas você não é maquiador espiritual. Então você não fez curso de maquiagem espiritual. Então fala para Deus, coloca lá, Senhor, o problema é esse, aconteceu isso. Não fica negando o problema. Negar problema não vai fazer o problema desaparecer. Você tem que falar, bota para fora, fala para Deus. Deus quer te ouvir. Coloca isso diante do Senhor, mas não pare por aí. Fale muito mais, com muita confiança, e gastando muito mais tempo para falar da compaixão, da misericórdia, da graça, do poder, da benevolência, da força, do poder. Quem é Deus, da adoração, sabe, amado? Entra na sintonia da adoração, porque quem adora a Deus, amado, os problemas vão ficando pequenininhos, e quando você olhar, você vai falar, meu Deus, o Senhor me deu grandes vitórias. Meu Deus, como é que no momento mais complicado da nossa igreja, que a nossa igreja praticamente quebrou, a nossa igreja praticamente foi, quebrou praticamente, como é que no momento mais difícil da nossa igreja o Senhor nos deu uma catedral. E eu creio, amados, que Deus vai nos dar outra. Eu creio que nós vamos tirar a igreja aqui da Tijuca também do aluguel, para livrar a gente do aluguel, nos dar paz desse aluguel aí, acabar com esses 5 mil reais de aluguel, que é um peso, acabar com esse peso, tirar esse peso em nome de Jesus. Eu creio nisso. Como é que nesse momento mais complicado Deus está fazendo um milagre grandioso como esse? Amado, como diz Erle César no seu livro, o que Deus fez por mim, pode fazer por você também. Creia nisto, amado. Então Davi buscou refúgio na graça, refúgio em Deus. Então aqui está o contraste. Enquanto os inimigos são soberbos e violentos, Deus é compassivo, bondoso, paciente, misericordioso e fiel. É a essa rocha inabalável que Davi se apega. Davi não se apegou aos problemas, Davi não se apegou, pelo contrário, estava tudo lá dentro dele fervilhando, o problema, fervilhando, ele disse, Deus, eu não posso ficar com esse coisa fervilhando aqui, esse refluxo, fervilhando, queimando o meu esôfago, com essa esofagite, eu não posso, me dar um antiácido aí, dá um dexilante espiritual, e colocou lá e jogou para fora. Ele jogou para fora aquilo tudo lá, ele não se apegou àquilo, mas ele se apegou na misericórdia, na graça, no poder. Se apegue a Deus, amado. Se apegue à graça, se apegue à misericórdia. Quando foi que Deus desamparou alguém? Quando foi que Deus deixou um filho dele envergonhado? Você veja que Davi fala, Senhor, o teu servo, filho da tua serva, salva, protege o teu servo, filho da tua serva. Ou seja, essa é uma declaração de completa pertença e dependência. Teu servo, filho da tua serva. Completa pertença e dependência. Este é o nosso conforto. Nós somos filhos de Deus, herdeiros das suas promessas, somos conhecidos por Deus e amados por Deus. Foi a isso que Davi se apegou. Eu sou teu servo e filho da tua serva. Eu dependo de ti, eu sou totalmente teu. Deus, eu estou aqui e não vou embora. Deus, eu estou aqui e não vou para lugar nenhum, porque não tenho para onde ir. Para onde eu irei se só tu tens as palavras da vida? Eu vou te seguir para onde o Senhor for. Estou agarrado na barra da tua roupa, da tua calça ali, e não vou sair. Eu vou ficar aqui. Eu estou agarrado a ti. Se apegue a Deus. Se apegue ao Senhor. E para finalizar, ele termina com a certeza da vindicação e do consolo divino, da consolação. A certeza da aplicação do direito, a aplicação da promessa de Deus, da palavra do Senhor. Olha lá o versículo 17. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Louvado seja o Senhor. Amados, eu sei que
Eu vou falar na primeira pessoa para servir de modelo para você. Quando eu falo eu, é você também. Eu sei que muita gente ao longo da minha história de vida quiseram ver a minha queda, quiseram ver a minha vergonha, fizeram a minha caveira por trás, falaram mal de mim, me esculacharam, falaram que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu não sou homem de Deus, que eu sou sei lá o quê, um devasso, que eu sou um hipócrita, que eu sou um mentiroso. Muitas pessoas tentaram acabar com a minha vida, com o ministério, pessoas invejosas, orgulhosas, pessoas mentirosas. Você também já passou por isso, não já? Quantas pessoas já falaram mal de você? Quantas pessoas tentaram acabar com o teu emprego, tomar o teu lugar? Quantas pessoas tentaram roubar o teu marido ou roubar a tua esposa? Quantas pessoas geraram divisão entre você e um grande amigo seu? Talvez você tenha perdido uma grande amizade porque alguém foi fazer trancinha, fermento, um mentiroso, um mexeriqueiro, um energizado pelo Satanás, do quinto do mármore, do inferno, do capeta, do inimigo, sei lá da onde, forças da catacumba do inferno. Quantas vezes você enfrentou isso ao longo da sua vida? Então Davi está falando: Deus, dá-me um sinal do teu favor, para que essa gente se envergonhe de todo o mal que tentaram fazer contra o teu servo e contra a tua obra. E você sabe que quando Deus faz um sinal grandioso desse na vida de um servo, isso inclusive pode de tabela servir até como misericórdia para aquelas pessoas. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, no fundo, quando elas olharem para você e verem Deus operando na tua vida, lá no fundo, aqueles que Deus quiser trabalhar, essas pessoas vão ver: gente, aquele cara, aquela mulher é uma pessoa de Deus. E muitas das vezes, nesses momentos, essas pessoas se arrependem, essas pessoas pedem perdão e voltam-se para Deus. Então, quando Davi pede um sinal sobre a vida dele, para que os inimigos se envergonhassem, nessa vergonha que os inimigos sofrem, Deus também pode salvar algumas pessoas de lá. Deus pode trazer para o seu reino algumas pessoas de lá. Pastor, me perdoa, eu fiz tanto mal contra o Senhor. Pastor, me perdoa, eu tentei tanto puxar teu tapete. Pastor, me perdoa, eu usei tanto blog para falar mal de você, eu usei tanto Facebook para falar mal de você. Pastor, você é uma bênção, me perdoa. Amado, Deus vai restaurar vidas e pessoas através de um grande sinal que Deus vai fazer na tua vida. Creia nisso. Coloque a tua vida diante de Deus. Eu creio que haverá sinal, haverá prodígio nesta noite. Deus vai te surpreender, a ti e a mim, e ao nosso ministério, com grandes sinais e milagres para a glória do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Bom, eu quero, assim seja, assim diz o Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela bênção na vida da irmã Rosiane. Irmã Rosiane, muitos tentaram ver o seu mal, muitos não acreditaram na sua vida ao longo da sua história, como é comumente a cada um de nós. É comum a cada um de nós. Mas Deus te deu uma grande vitória. A irmã levou o resultado lá dos exames do médico e, graças a Deus, está livre do câncer, está livre da doença, está curada, sarada pelas chagas de Cristo Jesus, para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Então, irmãos, vamos orar pela vida do Antônio Almeida, para que a porta de emprego se abra. Vamos orar pelo Otacílio Andrade, aguardando o resultado da biópsia, suspeita de câncer do pâncreas. Vamos orar pelo Antônio Santiago, arritmia cardíaca. Vamos orar pelo Daniel e a Manu, 8 e 7 anos respectivamente, problemas muito sérios de família. Vamos orar pela Maria do Socorro, recuperação pós-cirúrgica, problemas no joelho, precisa operar, tem estado até afastada da igreja, porque não tem podido sair de casa. Vamos orar pela nossa pastora Deise Almeida, acompanhando também a sua saúde, fazendo exames, vai fazer uma cirurgia oftalmológica, tem alguns processos também na justiça para sair a sua vitória. Vamos orar pela irmã Marilene Almeida, também recuperação pós-cirúrgica, sentindo muitas dores. Pela Francisca Beninca,
tia Francisca, a mama calcificada, exame de carótida, causa judicial, precisa de um milagre. Eu creio, tia Francisca, que Deus já preparou o seu milagre. Nós veremos juntos esse seu milagre, em nome de Jesus. Irmã Neuza Maria precisa de operar, precisa ser curada também, em nome de Jesus, no coração, na mente, na alma, no corpo. A irmã Delta Saquarema também vai passar por uma cirurgia no dia 13 de janeiro. Vamos orar por ela. Irmão Luiz, vamos orar o quê, irmã Delta? Já está curada, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Irmão Luiz Borges, diabético com rigidez nas pernas, ovelhinha também muito antiga da nossa igreja. Vamos orar. E ore, amado, pelo nosso ministério em Itaipu. Já já nós vamos inaugurar, praticamente quase tudo terminado. Eu creio que aquele templo será uma bênção nas mãos do Senhor, para pregarmos o Evangelho, salvarmos muitas vidas. Em nome de Jesus, peça a Deus que o Senhor levante pessoas, amados, material humano, gente. Precisamos de pessoas para ajudar no Ministério de Tecnologia e Informação, Ministério de Evangelismo pela internet, pelas mídias sociais. Precisamos que Deus levante um social media manager, que trabalhe nas mídias sociais, fazendo evangelismo no site, alimentando o site constantemente, rádio online, podcast, fazendo esse trabalho de forma profissional, assertiva. Precisamos de um social media manager na igreja. Ore para que Deus levante essa pessoa. Precisamos de músicos na casa do Senhor, precisamos de cantores na casa do Pai. Pastor Anderson não tem condições de cantar e pregar ao mesmo tempo, e ainda mais em 2 lugares diferentes, na Tijuca e Itaipu. Não tem condições, voz humana para isso. Precisamos de gente para isso. Precisamos de pessoas que façam trabalho de capelania, façam as visitas nos lares. O pastor sozinho não pode pregar, fazer os cultos, fazer tudo e visitar todo mundo a todo instante, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Precisamos de gente comprometida, gente que assuma, chame a responsabilidade para si. Nós entendemos o valor de bons líderes, bons responsáveis por ministérios. Lhe damos uma margem de liberdade para trabalhar. Não vai fugir da doutrina, não vai fugir da cara do ministério, que isso quem dá é o pastor, mas ele tem liberdade para trabalhar, para fazer a obra do Senhor, para visitar, para levar o Evangelho, chamar pessoas, convidar, fazer PGIC, fazer grupos, fazer células, fazer a coisa acontecer. Gente comprometida, que faça a coisa acontecer. Não podemos esperar que o pastor faça tudo. Então, ore para que Deus levante gente, pessoas que façam a coisa acontecer. Precisamos de gente para o louvor, gente para a recepção, gente para a escolinha bíblica dominical das crianças, gente para o grupo de evangelismo, gente para grupos de células, fazer células. Precisamos de gente para o Ministério de Tecnologia e Informação. Precisamos de um social media manager, gente para cuidar e alimentar os nossos sites, gente para muita coisa. Um milagre. Então, ore a Deus. E precisamos de recursos. Ore para que o Senhor levante recursos no nosso ministério, aporte financeiro mensal. A igreja precisa de ter abundância, largueza, financeiramente falando, para podermos desenvolver projetos, podemos fazer coisas, podemos aplicar coisas na questão material, fazer, realizar, trazer pessoas, fazer projetos, trazer convidados, fazer festividades, criar coisas, criar ritmo nas coisas. Precisamos de aporte. Então, amado, ore. Nós estamos agora em público aqui, estamos na internet, para que pessoas nos ouçam, famílias, enfim, empresários. E se nós tenhamos aí mais empresários, pessoas nos ouvindo, pessoas aí que patrocinam time de futebol, patrocinam marcas de roupa, patrocinam, sei lá, tantas coisas. Quizá Deus levante pessoas para patrocinar o nosso ministério, patrocinar o nosso ministério, a nossa igreja, com dízimos e ofertas. Grandes homens na história de grandes empresas como a Colgate e outras dizimavam da empresa
dizimavam da empresa e abençoavam ricamente a obra do Senhor, e por isso o Evangelho chegou ao mundo como chegou. E sabe, empresários queiram fazer com o nosso ministério aí, levantar debaixo da regulamentação do nosso ministério, institutos, obras sociais, inclusive existem dispositivos legais para depois você ter descontos aí, orçamentários, tributários. Isso é legal, isso está debaixo da lei. Então, amado, eu creio que Deus pode criar meios, mecanismos para fazer grandes vitórias. Nós vamos criar institutos para ajuda social, tirar o pobre da extrema pobreza, assistência básica, roupa, comida, cursos profissionalizantes. Nós vamos fazer um centro de treinamento para pessoas que não têm proatividade, não conseguem arrumar emprego, não conseguem desenvolver nada. Nós vamos criar centro de treinamento para essas pessoas terem uma mentalidade poderosa, uma mentalidade proativa, para poderem desenvolver projetos, poderem tomar a rédea da sua vida, desenvolver coisas, sabe? Ganhar o seu peixe, trabalhar. Nós vamos ter assistencialismo, sim. Vamos levar sopão, roupa, comida, pão à mesa das pessoas, mas não vamos deixar as pessoas viverem do assistencialismo. Nós vamos treiná-las, levá-las a ganhar o próprio peixe. Eu creio nisso. Estou falando de sonhos e de projetos que Deus tem para o nosso ministério. Senhor amado e bendito, nós estamos numa esfera aí de festividades, de final de ano. Então nós temos aí uma gordurinha de tempo para poder gastar a mais. Então, Senhor, que nesta hora, Pai, teus filhos, teus servos, tuas ovelhas sejam agora profundamente tocadas, curadas, poderosamente restauradas de dentro para fora, Pai, o coração, a mente, a alma, a palavra que sai da boca, ó Deus, seja tudo purificado, faxinado, limpo pelo poder gracioso, compassivo de Deus. Ó Senhor maravilhoso, nós sabemos, Pai, que existem muitas adversidades, muitos problemas. Davi está ali, nessa última parte do Salmo 86, falando dos homens violentos, arrogantes, dos maus, aqueles que tramam e urdem engano para tentar fazê-lo cair, destruir o reino. Pai, a angústia estava batendo na sua porta, os problemas pareciam-lhe maiores do que as suas forças. Então ele roga pelas suas forças, ele roga pelo teu caráter, pela tua compaixão, pelas tuas promessas, e é nisso que ele e nós encontramos o nosso conforto, Pai, porque sabemos que somos filhos, somos herdeiros de Deus, de Cristo, das promessas, somos um com Cristo Jesus. Sabemos, Pai, que Tu nos ama, Tu nos conheces, nós não estamos afastados da Tua graça, não estamos relegados lançados para fora da Tua presença, jamais. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Portanto, Pai, como ovelhinhas, como filhos, nós nos achegamos ao trono da Tua graça, com louvor nos lábios, com confiança no coração. Nós não somos filhos de chocadeira, nós não somos filhos de um Deus com letra minúscula, que mente, que engana. Não, nós sabemos quem Tu és, Pai. Tu és amigo, Tu és amor, Tu és Pai, Tu és a nossa bênção maior, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Queremos Te abraçar, beijar, apertar. Queremos, Pai, dizer para o Senhor que o Senhor é tudo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor, Pai, nos enche o coração de confiança, de paz. Senhor, se como Tu fizeste com Davi, mesmo diante de problemas absurdos, Pai, Davi era um cara destemido, era um cara corajoso. Davi não pendurou as suas luvas e nem a sua chuteira. Esse cara foi até o final, com poder, com gana, com força. Quando viu um Golias cabeçudo, mentiroso, enganador, filisteu do capeta de Satanás, afrontando o exército do Deus vivo, ele foi lá e disse: cara, tu vai morrer hoje, vou acabar com a tua vida, e tu vai ver que há Deus em Israel. Então, Senhor,
trazendo isso para os nossos dias. Nós dizemos hoje para os problemas, nós dizemos agora para o medo, para a intimidação, para o sentimento de menos-valia, de impotência, sentimento de fracassos, de querer desistir, de entregar os pontos, de dar o braço a torcer e começar a ser mais realista do que deveria, sabe? Na verdade, a pessoa vê, eu sou muito realista, é um pessimista, é um cara que a gente apresenta uma solução, ele vem com 2 problemas, apresenta a solução, vem mais com 3 problemas, é o tipo de gente, Pai, que a gente tem que orar para ficar distante da gente, ou então ela seja convertida e restaurada, mas nós não podemos ser contaminados, nós somos como Davi, Pai, nós somos como Davi, nós não podemos abrir mão dos teus sonhos, nós não podemos abrir mão da tua palavra, ou o Senhor é o Senhor, ou o Senhor é o Senhor, e acabou, ponto final. E se o capeta aparecer na frente, vai ser atropelado, porque maior é quem está em nós do que aquele que está nesse mundo. A gente já passou muito problema na vida, nós já passamos muitas angústias na vida, para ficarmos de mimimi e de chororô, e com medinho do capeta, de quem quer que seja. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. Davi era um homem de baixa estatura, quem olhava assim, um homem moço, de belos olhos, ruivinho, bonitinho, ninguém dá nada por ele, é um menininho, mas foi um dos maiores reis que Israel já teve. Abraão era um idoso, Sara era uma idosa, quem daria alguma coisa por eles, que poderiam ser pai de muitas nações, mas eles foram porque Deus disse que eles seriam e acabou, ponto final. Senhor, o que o Senhor decreta, decretado está, o que o Senhor fala, falado está, a tua palavra não volta atrás, e nós precisamos entrar nesse ritmo, nós precisamos crer na tua palavra, Pai, nós não negamos o problema, nós não ignoramos os desígnios de Satanás, nós não entramos no ringue na força da nossa carne, porque sabemos que perderíamos, e feio, a queda seria muito grande, seria feia, seria vergonhoso para nós, se nós entrássemos no ringue, na carne. Mas nós não queremos e nem vamos entrar no ringue, na carne. Nós queremos fazê-lo meditando na palavra, espírito de oração, fé, oração a Deus, louvores a Deus. Pai, nós não fazemos e nem fizemos curso de maquiagem espiritual para chegar com blush, batonzinho, para ficar fazendo maquiagem espiritual. E sabe, não. Pai, diante de Ti não há esconderijo, diante de Ti o Senhor é nosso Pai. Nós não estamos aqui para ficar maquiando nada. Nós falamos o que está acontecendo, nós abrimos o coração, falamos os fatos, como eles o são, como eles se apresentam diante de nós. Pai, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Esse é o problema. Essa é a voz do Golias. Pai, esses aqui são os inimigos, dentro e fora do reino. E esses aqui são os projetos, esses aqui são os sonhos. Pai, agora eu quero dizer, e aí Davi continua, Pai. Ele entra nessa esfera do sobrenatural. Quem Tu és? De quem vem a promessa? De quem veio o chamado? Pai, Davi não estava ali porque ele queria simplesmente, ele era um ungido do Senhor. Davi não estava ali fazendo a obra dele, era a obra de Deus. Então, ó Pai, nós precisamos ter uma consciência viva, ativa e verdadeira, como Davi o tinha, de quem Tu és, o que nós estamos fazendo aqui. Será que a gente está aqui de teatro? Será que a gente está aqui de brincadeirinha? Será que a gente está aqui de quê? Isso aqui é o quê? Pantomina? Aqueles bonequinhos que a gente até esqueci o nome, fica lá, marionete? É isso? A nossa vida é essa? Não! Nós não estamos aqui, Pai, para brincar de vida espiritual. Nós não estamos aqui, Pai,
para ficar em cima do muro. Em cima do muro é do diabo. Em cima do muro já é do diabo. Quem fica em cima do muro está na mão do capeta. Não existe campo neutro no mundo espiritual. Quem fica em cima do muro, acha que está em cima do muro, está na mão do capeta. Nós nos posicionamos. Assim Davi fez: Senhor, sou teu servo, filho da tua serva. Essa era uma expressão que denotava pertença e total dependência de Deus. Davi sabia que ele pertencia a ti. Davi sabia que ele dependia de ti. Davi sabia que ele estava ali por um chamado teu. Então, Pai, nós não podemos ter duas mentes, mente dividida. Estou na igreja, oh, amém, glória a Deus, aí fico fervoroso. Saio da igreja, chego no mundo, ou às vezes dentro de casa que tem gente lá maliciosa, fermentinho, sabe? E aí já começa a tender para o lado do fermento. Não! Nós temos uma posição. No cântico de Simeão, Simeão disse para Maria: esse menino que se levanta vai trazer espada e vai trazer salvação. Porque muitos vão negá-lo e será para a ruína deles. Outros vão crê-lo, vão acreditar e será para a salvação deles. Às vezes, Pai, essa espada vem até mesmo dentro de casa. É pais contra filhos, filhos contra pais, irmãos contra irmãs, irmãs contra irmãos, genros contra sogros e sogros contra genros e noras, e sabe, uma confusão. Isso acontece muitas vezes, mas nós temos uma posição: nós somos de Deus, nós somos de Cristo, e não permitimos, Pai, não permitimos cochear entre dois pensamentos. Nós somos de Deus. Então, Pai, nesta hora, com a mente uníssona, a voz da fé uníssona, numa só voz, numa só fé, numa só palavra, nós declaramos no mundo espiritual, Pai, que Tu és um Deus compassivo, misericordioso. Pai, Tu és lindo, Tu és maravilhoso. Pai, Tu és nosso amigo verdadeiro. Tu és Pai verdadeiro, Pai. Tu és o Deus que nos ampara, que nos dá abrigo, que nos dá guarita. Tu és o Deus que nos livra, Pai. E assim nós estamos baseados, fundamentados no Teu caráter, fundamentados na Tua graça, na Tua beleza, na Tua santidade, Senhor. E rogamos nesta noite, como Davi o fez, por este sinal poderoso, Senhor, este sinal tremendo, meu Pai, que venha a servir, meu Deus, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que é a boa mão de Deus que está sobre nós, Pai. Pedimos esse sinal, Senhor, que uma porta se abra, que um milagre aconteça, que uma cura aconteça. Ó Deus, que algum testemunho chegue à Tua casa esses dias, alguém que diga que foi curado, que foi restaurado, que uma bênção chegou, uma resposta de oração veio, uma causa na justiça foi ganha, uma porta de emprego que foi aberta, um sinal, uma herança que chegou, sabe, num momento maravilhoso, uma bênção, Senhor, para que o Teu reino avance, para que a Tua obra avance, Pai, para que os desafios da Tua casa sejam honrados, para que os sonhos da casa do Senhor sejam postos em prática, saiam do papel, para que vidas sejam alcançadas, pessoas sejam salvas, para que a nossa influência, meu Deus, como pregadores, como pastores, como ministros do Evangelho, como igreja do Senhor, avance, adentre a sociedade, adentre as camadas da sociedade, e possamos comunicarmos-nos, Pai, com todas as pessoas, sejam elas de qualquer classe social, etnia, seja lá o que for, Pai, nós alcancemos cada ovelhinha que o Senhor tem preparada para nós, alcançarmos e falarmos a elas. Senhor, ajuda-nos, Pai,
É o que Davi diz, sabemos que Tu nos ajudas, Pai. Então aqui estamos, Pai, nesse final de oração, para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer, Senhor. Obrigado por este Natal que nós passamos, cada um com as suas famílias, um momento de comunhão, de alegria, de benevolência, de uma vida de temor e tremor diante de Deus, fundamentada na palavra. Obrigado, Senhor, por cada família representada, cada irmão, cada irmã. Obrigado, meu Deus, cada oração que está sendo feita. O Senhor, meu Pai, é poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigado, Deus, por 2026, que já está à porta, meu Deus. A próxima reunião de oração já será em 2026. Essa é a última reunião de oração aqui de 2025. Então nós queremos te agradecer e te louvar e dar as boas-vindas para 2026 e declarar que será um ano maravilhoso, um ano poderoso, um ano cheio da glória de Deus. Pai, sinais, prodígios e maravilhas irão seguir aqueles que creem, Pai. Nós veremos pessoas curadas, nós veremos cegos enxergando, surdos ouvindo, paralíticos andando, pecadores arrependidos e envergonhados do seu pecado. Nós veremos pessoas que eram inimigas da cruz de Cristo serem transformadas em servos do Deus Altíssimo. Nós veremos perseguidores se transformando em ajudadores do teu reino, ó Pai. Nós veremos, Pai, o campo espiritual ser invadido. Nós vamos adentrar o terreno que o inimigo acha que é dele, mas que na verdade ele não é dono de nada. Nós vamos adentrá-lo com poder, com unção. Nós vamos entrar, Deus, igual um cavalo, não importa, metendo o pé na porta, mas com poder, com unção, e vamos resgatar a gente da mão do capeta, vamos tirar a gente das drogas, vamos tirar a gente da prostituição, vamos tirar a gente da depressão, vamos tirar a gente da bancarrota, da falência, vamos tirar a gente que está com pensamento suicida, vamos arrancar gente, Pai, do fracasso profissional, vamos arrancar gente que estão pensando em desistir da vida, vamos arrancar gente dessa lama que Satanás nos jogou e vamos mostrar para elas que é possível ser feliz, que é possível ter alegria, que é possível ver um mundo colorido, que é possível ver um mundo cheio de esperança, apesar das adversidades que nos cercam. É possível viver sob as pernas, sob os músculos das pernas fortalecidos, porque Deus é fiel para nos suster. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. 7 vezes cairá o justo, mas o Senhor o levantará. Ou seja, é um número de perfeição. Deus faz uma obra perfeita. O vaso às vezes se estraga nas mãos do oleiro, mas o oleiro torna a fazer um vaso novo. Deus, eu sei que tem gente que está me ouvindo agora, que a vida está destruída, que a vida está acabada. Eu sei que tem gente agora que está me ouvindo, Senhor, que está pedindo a morte para si, que desistiu de viver, desistiu de sonhar. A gente que está com pensamento suicida de pular da janela, de cortar os pulsos. A gente que está se lançando no álcool, na prostituição, numa vida devassa. A gente que está abrindo mão, Pai, mão da sua vida, que é um bem mais precioso que Deus lhe deu, mas o Senhor está alcançando essa pessoa agora, no meio da sua amargura, no meio da sua angústia, no meio da sua adversidade, no meio do seu dia mal, e com mão poderosa está arrancando você daí, com mão poderosa está tirando você desses inimigos, dessa força contrária que tem tentado te jogar para baixo, e está dizendo: filho, você é meu, eu estou no controle da tua vida, eu estou conduzindo você, meu filho, você é minha filha, você me pertence, você não é de mais ninguém, você é meu, eu te amo. Vamos, filho, seja curado nesta hora,
receba o teu milagre, receba agora o sinal que você pediu a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, nós louvamos e bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Pois bem, ovelhinhas amadas, Deus seja louvado por todas as coisas. Receba meu carinho, receba meu abraço caloroso, pastoral. Receba aí o ósculo santo, em nome de Jesus, esse pastor que vos ama, do amor santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Minha oração é que você tenha um final de semana maravilhoso, ricamente abençoado, que você tenha um romper de ano tremendo, poderoso, lindo, feliz, maravilhoso. Você tenha um romper de ano debaixo de graça, de misericórdia e do favor do Senhor. Você jamais estará sozinho. Sei que poderá uma pessoa estar se sentindo sozinho, alguém que perdeu o pai, alguém que perdeu a mãe, perdeu o esposo, perdeu a esposa, vai passar o primeiro Réveillon sem essa pessoa querida, mas o Senhor está com você. O Senhor está com você, você jamais estará sozinho em nome de Jesus. E se Deus permitir, ano que vem, 2026, nós vamos romper na casa do Pai. Nós vamos estar à meia-noite rompendo na casa do Pai. E assim eu poderei então te fazer o convite para romper o ano junto conosco. Enquanto isso não acontece, enquanto o ano não vira ano que vem, se você estiver sozinho em casa, vá a uma igreja mais próxima de você. Vá romper o ano na casa do Senhor. Não vá para Copacabana. Não faça isso, cristão, para a beira de praia, onde tem um monte de gente fazendo oferenda, trabalho de macumba, servo de Satanás. Não faça isso. Não entre nessa esfera. Vá para a casa do Senhor. Vá romper na igreja de Jesus. Faça isso. Deus vai abençoar grandemente a tua vida. Pastor, a minha igreja vai estar fechada. Eu posso passar em casa, dentro de casa, em oração e louvor? Pode fazer. Faça isso. Mas esteja em oração. Rompa com oração e com adoração em Cristo Jesus, está bem? Em nome de Jesus. Domingo estaremos reunidos em nome de Jesus, na Rua General Roca 340, no coração da Tijuca, bem próximos da Praça Sans Penas. Se Deus permitir, lá estaremos reunidos para louvar, adorar, bendizer, estudar a palavra com toda alegria e celebração. Nossa amada pastora Deise trará a última mensagem do ano de 2025 na casa do Senhor neste próximo domingo. Venha estar conosco, venha para a casa do Pai. Vamos romper nesse último ano juntos na casa do Senhor, amém? Uma noite abençoada para todos, beijo no seu coração, que a graça, a misericórdia, o amor, a paz e as doces consolações do Espírito Santo estejam sempre, sempre, sempre com você e sobre a tua casa, em nome de Jesus. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém. Até domingo.